Fala, galerinha da Aprimore, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem. Vamos começar mais uma aula hoje. A aula vai ser voltada para o assunto de língua portuguesa, mais especificamente sílaba tônica e acentuação tônica, certo? Vamos falar um pouco sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Lembrando que esses assuntos vocês já viram no quarto ano e estão revendo também no quinto ano, certo? Então é importante dar uma revisada para entender um pouquinho melhor como funciona essa parte da sílaba tônica e, querendo ou não, também de acentuação, ok? Vamos lá? Vamos começar? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa ter de compreensão é que nós precisamos pronunciar as palavras de maneira correta, certo? É muito comum quando a gente está fazendo alguma atividadezinha de sílaba tônica, a gente acabar querendo colocar a sílaba tônica em lugares em que ela não vai estar, certo? Em que naquela palavra ela não vai estar encaixada naquela sílaba que você está tentando fazer ser sílaba tônica. Por isso é importante a gente fazer a pronúncia correta da palavra para poder encontrar a sílaba tônica. Mas, Isabela, eu nem lembro mais o que é sílaba tônica. Então vamos para a nossa apostila, certo? Na nossa apostila está escrito que sílaba tônica é a sílaba da palavra que é pronunciada mais fortemente, mais intensamente. Posso até dizer que quando a gente tá falando a palavra em voz alta, querendo descobrir a sílaba tônica, a gente até prolonga um pouco mais essa sílaba. Vou dar um exemplo. Mágica. A sílaba que se prolongou mais foi a primeira sílaba, ma, certo? Vamos falar de novo. Mágica. Vocês conseguem perceber? Outra palavra. Maracujá. A gente prolongou na última sílaba, que é já. Outra palavra, arroz. Nós prolongamos na última sílaba. Médico. Então, é dessa forma que a gente consegue descobrir qual a sílaba tônica. Lembrando que sílaba tônica é a sílaba que a gente pronuncia mais fortemente, com maior intensidade. Que quando a gente fala em voz alta, por isso a importância de se falar as palavras de maneira correta, com uma boa dicção, certo? E até mesmo em voz alta, se você tiver com dificuldade para compreender qual seria a sílaba tônica, ok? Então, já destrinchamos o que é sílaba tônica. Na nossa apostila temos mais algumas palavrinhas, ó. Temos abacaxi. 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 Qual foi que se prolongou? A última. Escola. Já a escola foi a sílaba do meio, né? Escola. Escola. Então, a nossa sílaba tônica, nesse caso, vai ser có. Boneca. Também foi a sílaba do meio. Boneca. Boneca. Todas as palavras vão possuir sílaba tônica, certo? Mas elas vão variar, essa sílaba tônica vai variar quanto à sua posição, dependendo da palavra. Então, para eu saber qual é a sílaba tônica da palavra em questão, eu preciso falar essa palavra corretamente e assim poder descobrir qual é a minha sílaba tônica pela forma que eu estou falando. Outra coisa. Nem toda palavra que tem sílaba tônica, ou melhor, todas têm sílaba tônica, mas nem todas as palavras, nem todas as sílabas tônicas serão acentuadas, ok? A sílaba tônica, dependendo de onde ela esteja, ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Todos esses nomes vocês já ouviram falar, mas o que acaba acontecendo é que a gente se confunde em qual é o quê? O que é oxítona mesmo? O que é paroxítona? O que é proparoxítona? Então a gente vai dar uma relembrada nisso também. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa apostila, certo? Que dá a definição dessas três palavrinhas que nós comentamos anteriormente. A primeira é oxítona. Oxítona é a sílaba tônica que se localiza na última sílaba da palavra. Então, a sílaba que vai se destacar, que vai ser mais intensa, vai ser a última sílaba. Como, por exemplo, café, café, maracujá, coração, feijão, papel.
Paroxítona é a sílaba tônica que se localiza na penúltima sílaba da palavra. Então, aqui é a última sílaba, aqui é a penúltima sílaba, ok? Então, vamos lá. Aqui da mesma forma, ó. Mas, Isabela, essa aqui é a primeira. Mas a gente contar de trás para frente, ó. Essa é a última e essa é a penúltima. Essa é a última e essa é a penúltima. Vocês estão entendendo? Essa é a última e essa é a penúltima. Última, penúltima. Última, penúltima. Essas palavras aqui são dissílabas, elas só possuem 2 sílabas. Então, no caso, a penúltima sílaba, por terem 2 sílabas, vai ser a primeira, ó. Uma sílaba, 2 sílabas. Se essa é a última, essa vai ser a penúltima. Se essa é a última, essa vai ser a penúltima, já que só são 2 sílabas. Então, tem um útil, retrato, lápis, júri, automóvel, tórax. Vocês conseguem perceber na minha voz, na forma como eu falo, onde está a sílaba tônica? Vamos para a última. Já falamos de oxítona e paroxítona. Agora vamos para a proparoxítona, que é a sílaba tônica que se localiza na antepenúltima sílaba da palavra. Então, se essa aqui é a minha última sílaba, essa aqui é a penúltima. Logo antes da penúltima vem a antepenúltima, certo? Existem literaturas que falam que é a primeira sílaba. Só que o mais correto mesmo é falar que é a antepenúltima, certo? A gente conta de trás para frente. Então, mágica, médico, ônibus, lâmpada, público, árvore. Então, quando a gente pronuncia corretamente, a gente consegue ver onde é que está realmente a sílaba tônica da palavra. Vocês lembram que eu falei que existem algumas palavras que não são acentuadas e algumas que são acentuadas quando se trata de sílaba tônica? Pronto. Quando a gente está falando de acentuação tônica, tá aí na apostila de vocês, a gente está falando de quando a sílaba tônica ela é acentuada, certo? Como forma de marcar essa sílaba. E existem regras para se acentuar no caso das sílabas tônicas. Então, o que é que ocorre? Se a minha palavra eu considerei ela oxítona, a minha sílaba tônica é oxítona, então o acento tônico vai ser na última sílaba da palavra, na última sílaba. Como café, sabiá, ok? Se ela é paroxítona, o acento ele vai recair na penúltima sílaba, certo? Se for dissílaba, se a palavra só tiver 2 sílabas, então vai ser na primeira sílaba da palavra. Se for trissílaba a palavra, vai ser na do meio. Então, vocês têm que sempre olhar de trás para frente, certo? Eu tenho a última. Então, a que vem logo antes é a penúltima, ok? E a proparoxítona, o acento tônico vai recair sobre a antepenúltima sílaba. Então, vamos lá. Eu tenho uma palavra aqui, ó, linguística. Linguística. Tem 4 sílabas. Tá aí na apostila de vocês esse exemplo. Último exemplo. Linguística. Linguística. K vai ser minha última sílaba. T vai ser a minha penúltima sílaba. Gui é minha antepenúltima sílaba. Então, proparoxítona não é quando a acentuação vai ser na minha primeira sílaba. Porque, veja bem, linguística tem 4 sílabas, certo? E recaiu na antepenúltima, ok? Diferentemente de sílaba. Sílaba só tem 3. Sílaba. Recaiu na primeira? Sim, mas o correto é a gente olhar sempre de trás para frente. Essa é a última, essa é a antepenúltima, essa é a última, essa é a penúltima, se é minha antepenúltima, certo? Às vezes a gente se confunde e acaba pensando que a palavra é proparoxítona ou paroxítona, por não entender bem esses conceitos. Então, fiquem bem atentos, certo? Nesse sentido. Sobre as palavras monossílabas. As monossílabas são as palavras que só têm uma sílaba, certo? Que, sol, ler, fé, som, são palavras monossílabas.
elas podem ser classificadas em átonos e tônicos, certo? Tônicos são pronunciadas com intensidade. Mar, sol, pá. E átonos são pronunciadas com pouca intensidade. Que, te, com, de, certo? O que é que eu vejo quando a gente está fazendo uma atividadezinha sobre monossílaba? O pessoal querendo acentuar a de, com, que. E não é assim, gente. Depende da intensidade da palavra, ok? Então, tem que estar atento nisso. As monossílabas tônicas, elas serão acentuadas, dependendo da sílaba. E as átonos, monossilábicos átonos, eles não serão acentuados. Outra coisinha que a gente tem que relembrar sobre a acentuação. Quando eu uso o acento agudo, quando eu uso o acento circunflexo. Muitas vezes a gente acerta o local da acentuação, mas erra o acento, certo? Então não é porque eu acertei o local da minha acentuação e coloquei qualquer acento que está certo, ok? Principalmente quando se trata de acento agudo e acento circunflexo. Quando a gente tem o acento agudo, a gente utiliza para palavras em que o som da vogal é aberto. Café, mágica, giló, médico. Olha como minha boca se abre mais. Tem um som mais aberto. Vovó. Então, a gente consegue perceber a diferença do som. Já no acento circunflexo, o som da vogal é mais fechado. Robô, vovô, ambulância, tênis. Tem mais por aqui. Cômoda. São sons mais fechados. Então, cabe a gente... E não adianta vocês, na hora que estiverem falando a palavra, querendo falar cômoda. Cômoda. A gente não fala cômoda. A gente fala cômoda. A gente não fala ambulância. A gente fala ambulância. Então, é isso que eu vejo muitas vezes vocês fazendo. E tem que estar atento à forma como a gente fala. Tudo é questão de pronunciar corretamente as palavras, certo? Bem, foram algumas dicas, certo? Pra gente relembrar o que vocês já viram, tanto na escola quanto lá na Aprimore, certo? Tem umas atividades para vocês fazerem nas páginas seguintes. É muito importante que vocês façam, que vocês continuem praticando, porque isso influencia diretamente quando a gente vai escrever um texto. Às vezes a gente escreve um texto maravilhoso, super bonito, mas faltando acentuação, e vocês já podem trabalhar mais essa questão da acentuação lendo bastante, certo? E também praticando essas atividades de sílaba tônica, oxítona, paroxítona, proparoxítona, ok? Então, é isso. Foi uma revisão basiquinha. Façam as lições, me retornem. Qualquer dúvida, falem comigo via WhatsApp, por videochamada. Sempre estou online para falar com vocês, tá certo? Então, até a próxima!